Olá, tudo bem? Que bom estar mais uma vez com você. Hoje eu vim falar um pouco sobre como a prática do yoga contribui para a meditação. Na verdade, a meditação está inserida na prática do yoga e não existe yoga sem meditação. O que acontece é que às vezes, em um início, o professor foca um pouco mais na prática em si, para no momento adequado estar inserindo a meditação quando o aluno está um pouco mais preparado, vamos dizer assim. Mas a prática do yoga, as técnicas, as posturas, elas surgiram para que o yogi tivesse uma experiência ainda mais rica e mais profunda com a meditação. Todas as técnicas do yoga servem ao propósito da meditação. Então, como isto ocorre? Na verdade, não é só a prática do yoga que contribui para a meditação. Às vezes, uma atividade física também pode contribuir para a meditação. Por exemplo, uma caminhada, uma corrida, uma pedalada, um surf, uma escalada. Por quê? Porque o nosso corpo é feito de energia. E o que acontece é que às vezes a energia do nosso corpo, das nossas nadis, que são os canais energéticos, dos nossos chakras, que são os centros energéticos, fica um tanto quanto estagnada, fica um tanto quanto, vamos dizer assim, mórbida, sem movimentação. E a energia precisa estar se movimentando, precisa estar fluindo. Às vezes, por falta de movimento, a energia se acumula nas nossas articulações, nos tornozelos, nos joelhos, nos ombros, nos punhos. Então a gente precisa o quê? Movimentar as nossas articulações, movimentar o nosso corpo para essa energia que está estagnada nas articulações, começar a se mover. É por isso que quando a pessoa é sedentária e não se movimenta, com o passar do tempo as articulações podem ir secando e aquele líquidozinho que fica dentro das articulações, que é um óleo, o líquido sinovial, pode ir secando. Tudo é energia. Esse líquido também é um tipo de energia. Então, é importante o movimento. As nossas nadis também, elas precisam de movimento, de estímulo para que a energia esteja fluindo nas nadis, nos nossos canais energéticos. É por isso que a gente faz respirações, posturas e tudo isso na prática do yoga. Mas não é só isso, não é só uma mobilização física, não é só um estímulo de canais energéticos. Existem também técnicas de concentração mental, porque a nossa mente ela tem uma tendência de estar dispersa, a nossa mente tem uma tendência de ficar com a atenção voltada um pouco mais para fora. Às vezes não existe uma autoconsciência sobre os pensamentos. Às vezes a pessoa está tão identificada com o pensamento que não existe consciência nenhuma, a consciência da pessoa está adormecida. E ela vai agindo a partir do que a mente dita, a partir dos padrões, dos condicionamentos, dos tipos de pensamentos que ela tem. Então, se ela não consegue agir sobre os pensamentos de alguma forma, os pensamentos vão agir sobre ela e vão ditar a forma da vida dela. Por isso é muito importante a gente saber quais os tipos de pensamentos a gente está cultivando na nossa mente e termos consciência dos pensamentos e buscar não se identificar com eles, não se apegar a eles, não se confundir com eles. E sim se manter assim em um espaço de autoconsciência interna, observando a mente, pois a consciência é aquela que vê, é aquela que observa, é o observador dentro de nós. Então isso é muito importante e a prática do yoga proporciona isso, né? E também nos traz maior concentração mental, por exemplo, os pranayamas, as respirações, né? A respiração yógica, a bhástrika, que estimula a energia vital, tudo isso vai gerar mais concentração mental. E a partir de uma mente com maior concentração mental, maior capacidade de manter o foco em uma determinada direção, ocorrerá então um maior preparo, uma condição muito mais favorável para que ocorra o estado meditativo, contribuindo então para a prática da meditação. Então são várias as formas que o yoga contribui para a meditação. Às vezes os nossos sentidos físicos, o tato, o olfato, o paladar, a audição, a visão, estão completamente agitados, né, por causa dos estímulos que a gente tem, que vem de fora,
na nossa vida. Às vezes a gente sai na rua e volta com os sentidos completamente inquietos devido à poluição visual, à poluição sonora, aos estímulos que chegam até nós através dos sentidos, que vão ser captados pelos sentidos, mas que vão chegar na mente dos sentidos e que vão gerar imagens e que vão gerar informações no nosso subconsciente e que também contribuem para a inquietação mental. Então existe uma técnica no yoga, por exemplo, chamada de pratyahara, que a gente faz principalmente na hora do relaxamento, que cria uma espécie de apaziguamento dos sentidos, recolhimento. Então os sentidos ficam mais tranquilos, mais calmos, a gente sente aquele relaxamento, aquele equilíbrio dos sentidos, né? Aquela diminuição de estímulos, e isso faz com que a nossa mente também fique menos agitada, e o que vai contribuir para a meditação. Por isso que a prática da meditação, muitas vezes, né, a meditação silenciosa, vamos dizer assim, ela é inserida no final da prática, depois do relaxamento. Por quê? Porque aí o corpo está muito mais tranquilo, existem muito menos inquietações para tirar a nossa atenção e a gente está mais apto para a concentração mental e para, então, atingir um estado meditativo. Às vezes, a meditação também pode ser inserida antes do relaxamento na prática. Por quê? Porque quando a gente termina a prática, a gente está com muita energia vital. E para meditar é preciso energia vital. Então a gente pode terminar a prática e um pouquinho antes do relaxamento a gente senta e faz uma meditação silenciosa. Então a gente vai sentir toda aquela energia vital da prática vindo, a nossa mente já está mais concentrada, a respiração consciente já atingiu uma constância e uma consistência maior, e isso também contribui para a meditação. Existem outras práticas, como eu comentei, algumas outras atividades físicas que também contribuem para a meditação, como por exemplo, caminhada, corrida, algum tipo de exercício que gere energia, principalmente aqueles que te levam próximo à exaustão ou à exaustão. Porque quando nós chegamos na exaustão, é como se a gente se rendesse. E aí a gente fala, chega, deu. E isso cria um efeito na nossa mente que faz com que gere também uma espécie de diminuição da inquietação mental. A nossa mente é feita de energia, de prana. Quando a gente vai mobilizando a energia, a gente também vai, de certa forma, gerando concentração, porque nós estamos nos exercitando, né? Mas também expurgando pensamentos negativos, emoções, sentimentos negativos, colocando para fora aquilo que não nos faz bem. A prática da atividade física tem esse poder. Então a gente passa a ter uma condição física e energética muito mais propícia para meditar. Por isso, uma dica muito boa é você fazer a sua prática de meditação depois da sua atividade física. Tá certo? Bom, espero que eu tenha contribuído com vocês. Foram apenas algumas dicas de como a prática do yoga e algumas atividades físicas podem contribuir para a prática da meditação. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima. Namastê.